Olá, bom dia, tudo bem com você? Aqui é Patrícia que está falando e hoje a nossa devocional é baseada no texto que está escrito em Êxodo, capítulo 2, versículos 15 até o 21. Eu vou ler na versão King James atualizada. E a palavra de Deus diz assim: O faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés. Mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Ora, um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então, alguns pastores aproximaram-se e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, partiu em socorro delas e deu água ao rebanho. Quando as jovens voltaram ao seu pai Reuel, ou Jetro, este lhes indagou: Por que voltastes mais cedo hoje? Responderam: Um egípcio nos livrou da mão dos pastores e, além disso, tirou água conosco e deu de beber ao rebanho. Onde está, pois, esse homem? Inquiriu o pai. Por que o abandonastes lá? Convidai-o para que venha e coma conosco. Então Moisés aceitou o convite e concordou alegremente também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por esposa sua filha Zípora. Então, acho que para a gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre qual foi o caso, né? Que Faraó queria matar Moisés, né? Acredito que a maioria das pessoas saibam, mas só para a gente relembrar. Moisés tinha descoberto que ele era hebreu, né? E ele, que era do povo hebreu, e ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E aí ele quis defender aquele hebreu e acabou matando o egípcio. Escondeu o corpo na areia, enterrou na areia e continuou ainda por lá, né? Mas depois, quando ele encontrou mais um caso de 2 hebreus discutindo e tal, ele quis também intervir ali na discussão e os hebreus falaram: Quem é você agora? Quer mandar em todo mundo? Vai por um acaso nos matar também? E daí, com essa fala, ele pensou: Nossa, todo mundo já está sabendo, né? Não adiantou ele esconder embaixo da areia, que todo mundo já estava sabendo, e era por isso que o faraó queria matar ele. Então, mas a gente está falando aqui sobre Zípora, né? Zípora, uma esposa para Moisés. Esse é o nosso tema de hoje. Então, depois disso que aconteceu, que ele ficou com medo, né, de ser morto pelo faraó, ele saiu, foi para o deserto e foi para o deserto de Midian. Midian era um povo que eram descendentes de Abraão também, né? Depois que Sara morreu, Abraão casou de novo, casou com Quetura e eles tiveram 6 filhos. E o quarto filho de Abraão e Quetura se chamou Midian. Então, também era um povo de descendência hebraica, mas eles foram para outro lugar porque todos eles cresceram longe de Isaac, né? Que era o filho da promessa. Então, chegando lá, Moisés ficou por ali, encontrou o poço e tal, e quando os pastores começaram a afrontar as moças ali, ele foi em defesa delas, né? Todo valentão, né? Já tinha sido valentão lá no Egito e ele continuou sendo ali. A gente sabe que a vida de Moisés vai mudar bastante, né? Depois que ele vai se encontrar com Deus e tudo. E quando elas contaram para o pai delas que um homem tinha feito essa bondade para elas, né? Esse heroísmo, né? Esse cavalheirismo para com elas, o Jetro pensou: Meu Deus, cadê esse homem? Eu tenho 7 filhas e eu preciso de um homem desse para casar com uma delas, né? Ele falou: Vão lá buscar. Como assim que vocês deixaram essa pessoa tão preciosa lá, né? Tão valente aí que defendeu vocês. E foi quando elas voltaram e trouxeram ele.
e ele jantou ali e daí aceitou o convite para morar com alegria, né? A Bíblia não fala se Jetro tinha uma esposa viva, né? Mas só fala que ele tinha 7 filhas. E não deve ser fácil, né? Morar com 7 mulheres. E devia tudo ser mais ou menos da mesma idade. Eu aqui em casa tenho 3 e a gente sabe que não é fácil, né? 3 mulheres. Ainda mais eu. Meu marido fica com 4 mulheres. E Jetro tinha as 7. E quando ele viu uma pessoa especial, né, diferente do que de certo ele conhecia por ali, ele quis que viesse para a casa dele para poder se relacionar ali com as filhas. Ali a gente lê na Bíblia que ele foi morar lá e daí logo Jetro já entregou Zípora, né, que era a mais velha, como esposa de Moisés. Mas eu acredito que passaram-se algum tempo, né? Passou algum tempo para eles se casarem, que não foi em seguida, né? A Bíblia faz esse resumo assim, mas eu acredito que teve um tempo, né, para eles se conhecerem e tudo. Com certeza tinha que ser Zípora, porque ela era mais velha, mas ela estava separada já para ele, né? E Deus foi direcionando todas as coisas para que eles se encontrassem, para que Jetro aceitasse e convidasse ele. Então, que para nossa vida a gente também possa entender, né? Que Deus tem preparado, né, para aquelas que ainda não se casaram, alguém que esteja no coração de Deus, que Deus esteja direcionando, e para as que já são casadas, né? Que Deus pode transformar, né? Se o casamento já está bom, ótimo, né? E que possa melhorar cada vez mais. Mas se precisa de mudanças, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus separou você para o teu marido. Deus já tinha pensado nisso, eu creio, né? A gente pode fazer escolhas também, mas que a gente sempre esteja fazendo escolhas que estejam no centro da vontade de Deus, porque ali a gente vai ser abençoado, né? Depois a gente vai ver na história que Zípora era meio brabinha, assim, né? Mas mesmo no jeito de ser dela, ela foi submissa, ela foi corajosa, ela sempre esteve com Moisés, né, dando força para ele voltar para o Egito e libertar o povo. Então, que Deus esteja nos dando sabedoria, né, não anulando o que a gente é, mas com tudo que a gente, do jeito que a gente com tudo que a gente tem, que a gente sabe, que a gente possa estar honrando nossos maridos, né, com sabedoria. Sempre, né? Em primeiro lugar a Deus e depois os nossos maridos. Então, que Deus nos abençoe com essa graça de sermos mulheres companheiras, corajosas, com o nosso jeito de ser, mas sempre com sabedoria. Amém? Vamos fazer uma oração. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa história de Moisés e Zípora. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, dos nossos corações, cuidando, Senhor, para que sejamos mulheres sábias, corajosas e mulheres submissas, principalmente a Ti, Senhor. Submissas, Pai, significa estar sobre a mesma missão, que estejamos sobre a mesma missão dos nossos maridos. E se a missão deles não está sendo uma missão que Te agrada, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor Deus, para estar em oração, fazendo, Senhor Deus, com que mude isso, que eles se voltem, Senhor Deus, para Ti. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.